Este projeto é um concurso que se inicia em 1988, de acordo com um programa muito minucioso que o professor Barbosa da Abel e Jorge Figueira elaboraram com uma matriz que é bastante nórdica. O programa era um programa para uma capacidade de 3.500 alunos, o que representava naquela altura o triplo da capacidade que existia na Rua dos Bragas. O que se pensava ser realmente um programa que pudesse satisfazer a evolução da própria procura da faculdade. Como se sabe, hoje o programa é muitíssimo maior. O edifício conseguiu aguentar essa pressão, não só volumetricamente, mas sob o ponto de vista funcional, inclusivamente. A evolução foi muito grande nestes últimos anos. Todo este Prol da Asperla tinha já sido feito um plano da autoria do Luís Cunha, em que o edifício ou conjunto de edifícios se situava nesta área, portanto estava pré-definida a área. A única coisa que aqui propriamente se alterou foi a via estruturante. A via estruturante inicialmente teria um percurso mais desviado a norte e criou, digamos, outro tipo de inserção no solo. A única coisa que realmente o plano não preveria foi integrar alguma da memória que era este território, a antiga quinta, não é? Mantendo um muro, que era o muro aqueduto que ligava o Solar de Lamas a um tanque que existe na zona administrativa. Não é? Eu lembro-me que uma vez o diretor, na altura, não sei se era o Marcos dos Santos, estava a trabalhar no seu gabinete e de repente ouviu um barulho estranho. Então chegou à janela e viu uma data de miúdos no tanque a tomar banho. Portanto, isso foi uma coisa que nós nos batemos desde o princípio, não haver barreiras à circulação das pessoas. O sistema que adotamos de grelha conseguiu efetivamente absorver essa pressão enorme que se exerceu sobre o edifício. Há uma hierarquia aqui, quer dizer, as aulas, o espaço verde, o gabinete, departamento, a parte das oficinas, pontuado pelos edifícios administrativos e o grande auditório e a biblioteca. Inicialmente a grelha era bastante rígida, em que o espaço central, no fundo, era pontuado pelos 3 auditórios, hoje chamados dos queijos, portanto pátios separados. Depois, por necessidades que surgiu, tanto da biblioteca, de vir a ocupar este espaço, portanto haver a necessidade de alargar, como também de dar este corredor, que fosse uma reta, mas houvesse esta quebra de forma a diminuir esta extensão toda, que é muito grande, fez com que este espaço central se abrisse mais e fosse mais amplo, mas os espaços entre os departamentos, os espaços da biblioteca, o espaço da praceta, onde fica a parte nascente do complexo, foi a nossa preocupação, criar realmente essa articulação dos edifícios por forma a que houvesse uma certa hierarquia de espaços, inclusive dando-lhe até um caráter pomposo, com uma escadaria sobe por ali acima para a zona verde, para a zona de convívios, de partilha, de troca. Esta zona onde estamos, com o pé direito mais elevado, uma galeria com esta largura, tem a ver evidentemente com a grande circulação, na altura estimados 3.500 lugares de aulas e auditórios, portanto com um tal grande envidraçado que ajuda, digamos, a esta circulação, que é a circulação mais importante do edifício. Tudo isso foi adaptando, digamos, a estas novas circunstâncias, novos condicionamentos. Foram muitos, não foram só de ordem urbanística, mas mesmo programática sofrendo. E o mais importante, talvez, foi os serviços administrativos. Estavam centralizados na reitoria e depois foram democraticamente integrados nas faculdades. E, portanto, houve necessidade de mexer naquele edifício e no átrio e houve ali uma adaptação mais complexa. Pois, em relação aos edifícios propriamente ditos, eles estão muito condicionados no programa, quer dizer, a capacidade das salas, a capacidade dos auditórios, etc. Há muitos auditórios, há muitas salas de aula. Na altura, o número de salas de aula não era tão grande, este edifício acabou por ter mais um piso, o piso das aulas. E depois conseguir que a construção fosse bastante simples em termos estruturais. Evidentemente há situações diversas de iluminação, o que é um gabinete, o que é uma sala de aula, o que é uma galeria,
participada por uma zona verde, mas havia esta ideia de que o edifício tinha que se manter num preço por metro quadrado, que era o que estava estabelecido, e portanto não haveria muito para onde fugir, digamos assim, em termos de gastos, de custos. Depois havia uma outra imprevisão, que era, efetivamente, como é que a zona de laboratórios iria funcionar. Não estava muito bem definido. De maneira que definiram-se ductos em todos os edifícios de departamentos que acompanham os corredores, por forma a absorver esses equipamentos e depois haver alguma reserva de expansão ao nível das caves. Não se ocuparam as caves, hoje estão todas ocupadas. Depois temos os casos especiais da zona do auditório, que é mais complexa, evidentemente, porque há problemas de volumetria que o grande auditório teria, mas também do próprio equipamento que ele tem que ter, ar-condicionado, etc. Coisa que não existe nas outras áreas, na altura não se previu isso, e portanto como digamos, a própria forma do edifício, um bocado fechada entre si, pontuava a zona poente. E depois o facto da biblioteca. Os departamentos achavam que as suas bibliotecas particulares é que deviam ser os locais apropriados, especializadas, bibliotecas especializadas, e a Biblioteca Central não era um objetivo. Isso batemos muito, e a direção do Marcos dos Santos, o Moraes Barbosa, também acharam muito bem que a biblioteca tivesse essa força e essa presença. Fechada sobre si própria, sobre um vão, há uma tipologia, não há novidade nenhuma, que se usou em várias bibliotecas universitárias, portanto, quer dizer, com duas frentes mais abertas e com duas outras frentes mais fechadas. As fechadas representam as estantes de livre acesso e as áreas norte e sul, as áreas de leitura. Cada departamento, naquela altura eram 6 departamentos, hoje são mais, naquela altura eram 6, cada um teria a sua individualidade, ligados por uma galeria também, e por forma a que pudesse um dos pisos ter ligação em ponte com as oficinas, os hangares previstos. A ideia inicial é que a envolvente de todo o complexo fosse revestida com placagem de granito, já estava prevista no projeto inicial, e depois toda a parte interior, digamos, mais amável, menos austera e mais revestida, pura e simplesmente, essencialmente um capoto e uma pintura. Eu penso que o edifício, de qualquer maneira, aguentou muito bem, quer dizer, essa pressão enorme, que é uma pressão que vem não só da evolução do próprio ensino, há realmente coisas que evoluíram, conseguiu manter a sua originalidade. Acho que também para isso contribuiu, evidentemente, a própria direção da faculdade, porque não é fácil. Os edifícios normalmente deterioram-se muito por falta de manutenção e de conservação dos seus próprios princípios. Não é? E aqui acho que as coisas funcionaram de uma maneira diferente.